Hello, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui no O Que Ninguém Te Conta. E hoje nós estamos aqui, com certeza, com o Sr. Jonathan e também com a ilustríssima, maravilhosa Lilian, que vai contar um pouquinho sobre como é ter filho aqui na Nova Zelândia. A gente já teve um episódio com a Monique, que ela contou um pouco sobre a experiência dela. E hoje nós vamos estar aqui falando com a Lilian, que tem uma experiência diferente. E pra quem pensa em ter filho aqui na Nova Zelândia, é muito válido você assistir os dois e absorver o que for necessário para você. E é isso aí, galera. Nós temos também outros episódios, então vão lá olhar e tudo mais. Bem isso bons aí. Também. Bem bons, eu espero, né? Dá pra maratonar, super. Mas e aí, Lilian? Quer falar um pouquinho sobre você? Quanto tempo você tá aqui na Nova Zelândia? Tá bom. Meu nome é Lilian. Eu estou na Nova Zelândia desde fevereiro de 2015. A gente tentava vir há 3 anos, assim, tentando o Working Holiday Visa, mas a gente estava há 5 anos fazendo planos para vir. E aí, no último ano, praticamente, que a gente tinha de idade, assim, pro limite que é 30 anos do Working Holiday Visa, a gente conseguiu. Daí a gente veio em fevereiro e passamos 1 ano com esse visto, daí depois o Vitor conseguiu o visto de trabalho na construção e aqui estamos. Uau! E tá curtindo Nova Zelândia? Tá 6 anos aqui, super. tudo. Vocês dois pegaram na mesma hora o Working Holiday Visa? Foi Os uma dois, operação. ao mesmo tempo? Em 2 computadores diferentes e tal, Exato, né? Eu trabalhava No numa Brasil? corretora, isso. Trabalhava numa corretora lá no Brasil e a gente tinha uma internet muito boa, muito rápida. Daí acabou o expediente e eu lembro que era às 7 da noite do Brasil que começava a aplicação. Eu não lembro como era. Acho que era 10 da manhã aqui, mas agora eu não consigo nem lembrar dos horários. Mas, enfim, era 7 da noite, eu lembro, que o meu expediente acabava às 6, daí o Vitor também saía do trabalho às 6 e alguma coisa, era bem pertinho. E a gente tinha programado toda uma operação, assim. Ele levou o nosso notebook, eu estava no do trabalho, e a gente ficou, vai abrir, só atualizando. Deu certo pros dois. Tinha que ser, né? Tinha, total. Tinha que ser. Muita gente tenta e... É uma economia absurda, né? Porque o custo de visto, assim, é lá embaixo, comparado com visto de estudante, né? Você comprar curso e tal. Aí a oportunidade é muito boa, porque você pode trabalhar em várias muitas coisas, te abre muitas portas. né? Exatamente. O único ruim é que é 300 vagas, né? Tipo, é muito pouco. Parece que segundos. pra Argentina, acho que é 1.000, tem outros eu ouvi países falar que... que em algum lugar da América do Sul são 1.000, assim, tipo... Mas eu fiquei... Eu acho que a Europa é aberto ilimitado o ano todo, não é? Se eu não me engano, assim. a gente fazia teste de como é o formulário e tudo no da França. Isso, a galera faz isso. O do Brasil, acho que pra França é, tipo, aberto o ano inteiro e tal. Então, a gente, qualquer hora, poderia ir lá que tava salvo. Porque existiam uns códigos, né, de profissão ou de alguma coisa do tipo que você trabalha e tal, que você precisa saber desse código, senão você perde muito tempo procurando. Daí, como já era o nosso 3º ano, já estava tudo no sarapezinho, já estava tudo preenchido. A gente só tinha que seguir as páginas, né, colocar next e submeter. E trocar o francês pro brasileiro. Né? Não, eu digo no da Nova Zelândia, porque a gente aplicou em 2012, em 2013 e em 2014, entendeu? E a gente não conseguiu em 2012, a gente não conseguiu em 2013 e a gente conseguiu em 2014. E daí como que foi pra se organizar pra vir pra cá? Demorou quanto tempo, mais ou menos? Como a gente estava há 5 anos, né, desde 2010 praticamente, 2009 que o Vitor veio antes e tal, a gente já sonhava em vir para cá, mas ainda nessa experiência, né, de passar um tempo para saber se era aquilo mesmo que a gente esperava. Embora o Vitor tinha tido a experiência dele, mas foi num contexto diferente. Ele veio para curtir só 1 mês e tudo, e no entanto começou a trabalhar em algumas coisas lá na plantação de kiwi e tal, e foi vivendo mais a cultura. E se apaixonou muito mais, e ele dividia comigo pelo Skype e tudo, e a gente foi, nossa, nem parece ser de verdade um local desse, né? Tipo, uma realidade muito, muito surreal. Pelo menos comparada à nossa lá de Fortaleza. Daí a gente se planejava, a gente tinha definido o projeto NZ e tal, então só os amigos próximos sabiam como eram os processos que a gente levava, que a gente fazia, os nãos que a gente dava nos finais de semana porque a gente estava economizando ou porque a gente ia estudar. Existem muitos sites do governo em que a gente sempre entrava, é o New Zealand Now.
Eu até falei porque você me passou e eu coloquei no custo de vida, né? Exatamente. Ele é fascinante, porque além dele dar várias planilhas em relação ao orçamento, em média do custo em cada cidade e tal, ele te dá todo um contexto, digamos assim, para, sei lá, se você quer passar 6 meses, você espere isso, ter esse tipo de expectativa e tudo mais. E se você está depois de 1 ano, você vai sentir um pouco nostálgico. E se depois de 2 anos, praticamente a experiência, não, como é a vivência. Você vai ter se acostumado, né? E aí isso nos dava toda uma perspectiva de quanto a gente precisaria juntar, do que a gente faria. Tanto que em 2012 a gente aplicou e a gente foi trabalhar num cruzeiro para poder juntar uma grana na maior quantidade em menos tempo, assim, né? Porque... Ganha em dólar americano, né? Ganhava em dólar americano e em 6 meses a gente guardaria o que a gente ganhou, porque a gente teria casa, comida e roupa lavada, né? De graça, assim, incluso. E aí a gente foi, e aí a gente aplicou lá do navio, na época a gente estava embarcada, a internet horrível. E tal, que foi... Inclusive, a gente, na verdade, pediu uma moça daqui da Nova Zelândia para aplicar pra gente, da escola, ela era e tal, e ela fazia umas aplicações. Se a gente conseguisse, a gente pagaria ela, uma coisa assim, sabe? Porque ela já tinha muita experiência de como aplicar, né? E aí, mas infelizmente não deu. Aí, em 2013, a gente ficou por nossa conta, já estava preenchido, mas mesmo assim não deu tempo. E aí, vamos ver se vai dar certo agora, daí, puf. Mas também nos equiparamos, né? Como eu disse, a gente foi buscar o máximo que a gente poderia de suporte para... E aí a gente conseguiu, e aí foi muito bom, porque a gente usou o plano A, né? Digamos assim. E aí vir para cá, a gente tinha um amigo, o Vitor tem um amigo de infância que veio com ele em 2009. E aí eles nos receberam, deu o maior suporte pra gente e tal. Foi buscar a gente no aeroporto, né? Pra gente pelo menos chegar, parece chegando em Marte, né? Não sei vocês. Dá uma sensação louca, né? Muito. Porque primeiro que você fica ali no avião 20 e poucas horas, tudo já tá meio desnorteado. A gente levou 44. 44? A gente veio por Dubai, a gente pegou Fortaleza, São Paulo, Dubai, Perth, Nova Zelândia. Teve que fazer o visto de trânsito para Austrália. Para Dubai também, né? 5 horas. Para Dubai também, não? Não lembro se a gente aplicou. Eu lembro a gente aplicando da Austrália, de Perth. Mas... Aí mais um dinheiro e tal. Totalmente. Tudo, né? Caramba. Mas a sensação é louca, porque daí você sai do avião, você já tá com aquela cabeça, tipo... atordoada, porque eu, pelo menos, não consegui dormir no avião. A gente só quer chegar, né? Só quer chegar. E daí tem lá no avião, tem um mapinha com o avião. Nossa. E daí você vê aquela linha gigantesca atravessando o oceano. Você fala, meu Deus, vai demorar muito ainda. Você assiste... Não dá pra deitar, chegar. Só assim, exatamente. Você assiste uma coisa filme, muito boa que a gente viajou de São Paulo pra Dubai... Acho que eram 11 ou eram 14 horas, porque foram isso, tipo, 11 ou 14 e depois 11 ou 14. Esse trecho eu confundi. Não, então vocês também tiveram que ir de Fortaleza pra São Paulo. Que dá 4 horas. Assim, mas mesmo coisa assim, rápida. né? Mais um voo, né? Mas aí em São Paulo a gente tem um amigo, o Vitor tem um amigo de infância, nosso amigo em Guarulhos. Aí a gente, acho que ficou lá, dormiu e tal. Daí depois que embarcamos mesmo, assim, oficialmente, né? Mas, enfim, daí chegamos e eu lembro da sensação bem nostálgica, né? De você sentir, meu Deus, isso aqui vai ser minha casa, eu não tô ambientada. Você chega aquelas coisas maures, né? Não, totalmente. E a gente foi para um parque já no mesmo dia que a gente chegou, porque os nossos amigos falavam, vocês não podem dormir, se quiser se adaptar logo ao jet lag, né? Jet lag. Vocês foram no Domain, lá no centro? Não, a gente estava em North Shore, né? Então a gente foi num parque lá perto. Eles tinham um cachorro, daí a gente foi passear com o cachorro e conheceu o parque. A gente ficou de cara, assim, meu Deus, que lindo. E tal. E bem simples, assim, na real, o parque. Daí depois conheci... Só um parque. Mais um dos bairros, né, normal. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Victoria, eu fiquei de cara, assim, meu Deus, que lindo. Parecia um Central Park, assim, né? Que a gente viu no Esqueceram de Mim ou alguma coisa do tipo. Mas, enfim, daí a gente se adaptou, graças a Deus. O Vitor conseguiu trabalho logo depois e tal. E fomos nos encaixando. E vivendo, né? E aí eu fui trabalhar na universidade, eu lembro, de cleaner. E
crianças, né? Os adolescentes lá, a estrutura que eles tinham já dava assim toda, nossa, sabe? Que massa. Beleza. Tipo, então você não tinha essa vontade de ter filho antes, foi uma coisa que... Totalmente não. Veio daqui. Na real, a gente já tinha definido bem de que a gente não queria. Porque a gente tá junto desde 2005, então vai fazer 16 anos. E aí, tipo, teve período que eu queria, teve período que ele não queria, mas assim, só em conversa, de namoro ainda, né, de fazendo projetos. Até que a gente chegou num período que a gente viu, nossa, acho que não, a gente não vai ser um casal que vai ter filho, não. Perspectiva, sabe? De colocar uma criança ali, não via muito sentido. A gente não tinha muita perspectiva de gerar uma certa estrutura que pudesse criar um ser humano um pouco mais, é que eu posso dizer, consciente, né? E tal. E também em termos, assim, de troca de experiências, de limitações que o Brasil, pelo menos a nossa situação lá, a gente é de periferia. Então, a nossa situação não gerava muito conforto nesse sentido, de ir para um parque, o parque vai estar lá todo quebrado, alguma coisa, a educação, por mais que a gente trabalhasse horrores, a gente ia pagar uma educação, enfim, a desejar, mas não somente. Era mesmo como adolescente, como é que a gente faria isso? Parecia que, tipo, meio que ao redor não contribuía muito para somar com a nossa parte, entende? Então a gente vê, eu não sei se a gente vai conseguir fazer um ser humano não tão doentio assim. Fazer não, né? Mas ajudar, guiar. Então, a gente não via muito sentido, entre outras coisas, a gente não via muito sentido ter filhos. E vir para Nova Zelândia foi tipo, meu Deus, o fantástico mundo acontece, sabe? O outro lado que a gente nem imagina. Sim, tipo, eu lembro por muito tempo, eu ligava para minha mãe, caminhando pro trabalho, ou no trem e tal. Às vezes fazia vídeo, mas a maior parte das vezes era só voz. E ela falava, tá tudo bem, hein? Tu tá onde, né? Sabe? Tipo, sempre em dúvida. Tem certeza que pode usar o celular aí perto? E eu me dava conta de quanto, tipo, era inalcançável pra ela uma realidade dessa, sabe? Pra quem tá no Brasil, né? Então, mas eu sonhava com isso. A galera absurdo. fala, tipo, essa parada do celular. Não sei lá onde que eu morava. Não tinha isso, não. Nossa, não sei como é que tá agora. Que bom. Que sei bom. lá. Eu fui assaltada. Fui assaltada 70 e... Mas eles, como é que pegam... 89 vezes. Eu fui assaltada com arma de fogo, fui assaltada com faca, fui assaltada só na agressividade, digamos assim, de manhã, de tarde, de noite, dentro do ônibus, andando. Não, todas as possibilidades. O Vitor, por exemplo, nunca foi. Sabe? Então, tipo, é muito... O que falava, tinha na minha testa, assim, me assalte. Mas, enfim, não é uma experiência nada legal e não só por isso, né? Mas aquela sensação de você andar na rua. Eu lembro que, por vezes, eu nem tinha nada pro ladrão, ou o que quer que seja, eu ficava tensa, porque talvez ele fosse ficar chateado. Essa sensação de não ter o poder de ir e vir era muito massacrante para mim. O Vitor sofria também, tinha alguns outros struggles, dificuldades e tal, mas, no geral... Eu era mais, assim... afetada, né? Que não aguento mais, assim, eu teria desenvolvido, sei lá, síndrome do pânico ou algo do tipo, se eu tivesse continuado. Eu fico com esse sentimento, porque, assim, obviamente no Brasil, comparado com muitas pessoas, eu tinha uma qualidade de vida boa, tipo, eu não pegava ônibus, nada disso. Massa. Mas agora que eu tô aqui e eu vejo quão seguro é, eu acho que se eu fosse, por exemplo, faz 4 anos que eu não vou, eu acho que eu desenvolveria esse ataque do pânico, do tipo, eu vou achar que vão me assaltar, eu não ia sair segura com o celular, tipo, eu ia desenvolver isso mais facilmente, porque hoje eu enxergo o quão a realidade é completamente diferente. Né? Então eu não me sentiria nem um pouco segura e eu acho que eu desenvolveria esse tipo de coisa. Hoje não nos assusta mais o espanto dos amigos, sabe? Antes a gente experienciava aqui, depois de um ano e alguma coisa, a gente ficava, nossa, é realmente muito incrível. Eles, sério, isso é verdade? Tipo, vocês podem, sei lá, ir para algum canto, vocês, sei lá, comem alguma coisa diferente ou vivem alguma coisa diferente. Nossa, isso é de verdade? É que tem muita coisa que pra nós vira normal, que eu pelo menos não lembro de muita coisa. Já tá muito natural, assim, graças a Deus estamos todos muito estabilizados, assim, né? Eu sempre me pego pensando dos períodos que eu dirigia para casa, o Vitor, né? Eu não dirigia na época ainda, e ele pegava, passava no meu trabalho, a gente ia para casa.
E daquele final de tarde, quando eu não tinha aula e tal, aquele final de tarde, a gente indo para casa, o pôr do sol, mas um trânsito surreal lá em Fortaleza e tal. Mas mesmo assim, aquela sensação de depois do trabalho estar indo para casa. E depois de um tempo, né, dirigindo agora com a Sophie, embora eu já tenha percebido isso lá em Auckland, mas agora, tipo, indo, é final de tarde, eu tô na Nova Zelândia. Tem o trânsito também, não tanto quanto lá em Fortaleza, mas eu tô aqui, eu não tô com medo de ser assaltada, não tô com medo de um motoqueiro passar e eu pegar ele, que também eu morria de medo lá. Fechar a janela no farol. Exatamente. Não tem. A gente entra com a janela fechada por causa do frio, né? Que é por causa do frio. Outra coisa também, quando eu cheguei e tal, a gente parava no sinal, já subia o vidro, alguma coisa do tipo. Então, todas essas nuances deixa a gente, tipo assim, eu não quero colocar um ser humano aqui, pelo menos ser canal de um ser humano vir pra esse mundo que tá, tipo, eu tô pedindo pra sair quase, sabe? Enfim, mas aí a gente chegou na Nova Zelândia e aí as coisas foram mudando até que alguém perguntou pra gente, vocês querem ter filhos? E a gente se olhou e disse, acho que sim. E aí ali a gente começou a conversar e tal, realmente poderia. Daí a gente foi pro Brasil, 1 ano e pouco depois que a gente tava aqui. Então, você estava com Working Holiday, daí no meio tempo pegaram o Work Visa? O Vitor, no final, assim, praticamente do Working Holiday, o Vitor conseguiu o Work Visa, eu fiquei de partner. Daí a gente comprou passagem para o Brasil de férias. E aí saiu, acho que de 3 anos, ou de 2 anos o visto. Daí a gente, agora podemos ir tranquilamente de férias para o Brasil. E foi um choque. De realidade, muita coisa, assim. E eu lembro que eu tentava me policiar pra não ficar chata. Eu acho que, sei lá, que tu vai começar a ver as paradas erradas e tu vai... Só reclamar, gente, tá só é um falando, absurdo. mas... Sabe, tipo, a pessoa furar a fila, tipo, lá já é banal, assim, é uma coisa... Que era isso que eu não queria me conformar, né? Não é banal, não é culpa minha que o cara tá me assaltando, eu não sou a trouxa. Trouxa é o cara que não sabe lidar com a vida dele, sei lá, ou é, né, coisa da sociedade e quer tirar de mim o direito de ter o meu objeto, sabe? Assim, tipo, meu Deus, eu não consegui. Não, isso não é normal. Não dá vontade de voltar? O mais rápido possível? Não. Tipo assim, tá lá uma semaninha, daí tu vê um monte de coisa errada, eu quero ir embora. Voltar pra Nova tipo Zelândia? Assim, super. Eu imagino que iria acontecer. Minha mãe não vocês, mas dá. Eu, pelo menos, não fui ainda de férias. Chegou né? no momento, disse, meu Deus, a gente, tô com saudade de casa. Pois é, porque aqui já virou tua casa, loucamente, né? Tipo, e era só 1 ano e alguma coisa, né? Mas loucamente aquilo, tipo, era... Eu preciso voltar pra casa. Quanto tempo vocês ficaram no Brasil? Ficamos, acho que 6 semanas. É bastante algo tempo. do tipo, 5, 6 semanas. É muito tempo. Eu tenho uns pesadelos pouco loucos e é bom. Que eu vou pra... Que eu sonho que eu tô no Brasil e eu não consigo voltar pra Nova Zelândia. Eu também tinha muitos. E daí eu acordo, tipo... Desesperada, tipo, eu tenho esses sonhos, esses pesadelos direto de que eu vou e não consigo talvez voltar. Seja até normal, né? Se a gente for conversar com os amigos, talvez... mas é um medo pessoas... interno que a gente tem, né? Porque, tipo, parece assim a terra do nunca onde a gente tá, né? Tipo, tudo funciona, é possível, é uma realidade paralela do que a gente vive se a gente compara com o Brasil, né? Então, é muito angustiante você pensar no fato de você perder isso. Embora você tenha que trabalhar isso, porque ainda, né, estamos aqui com vistos temporários. Então... Tem que ter um jogo de cintura pra levar, né? Entender que esse é o plano B por enquanto. Exatamente, né? E curtir o quanto você pode, né? É verdade. Não é por isso que eu andei toda esquina, abraço uma árvore, ó, tô aqui, tá, muito obrigada. Porque faz parte. Mas enfim, daí voltando sobre os filhos, aí a gente resolveu ter. Daí, mas a gente ficava em dúvida, porque a gente queria ser residente antes disso. Porque daí, se a gente fosse residente, mesmo a primeira residência... O temporário. Residência temporária. A Sophie viria como cidadã, até onde a gente sabia. Ela já viria ainda filha assim? de brasileiros. Não, pois é, até onde a gente sabia. Eu não consigo te garantir isso realmente. Mas acho que a gente trocou uma ideia com o nosso advisor e tal. Inclusive é o Peterson, maravilhoso. E aí... ele havia nos dito algo do tipo, que a gente queria saber, mas sempre tem no site, dá pra ir. Uma coisa que a gente não tinha inglês. O Vitor estudava inglês na época, lá no Brasil, quando ele voltou, né, em 2009, no final de 2009 e tal. Ele começou a estudar inglês. Eu não tinha muito tempo, estava fazendo a faculdade e tal. E aí ele conseguiu ficar fluente em 1 ano em alguma coisa, no curso online.
E quando a gente entrava no site do New Zealand Now e tal, obviamente a gente tentava, né, traduzir algumas coisas. E aí é super fácil, se você entrar e pedir pro Google, se você entra no Google Chrome, tu pode pedir para traduzir a página toda e dá para ter uma noção, não fica ultra mega pau, bem assim, é inteligível, sei lá, é fácil de entender, mas dá, entendeu? Para entender a maior parte. E aí você consegue ter muita noção. Isso eu acho, a gente super indica qualquer pessoa fazer isso que esteja querendo sair do país. Entra no site da imigração do país que você quer. Porque é o mínimo que você deve fazer. Questão de responsabilidade, de saber das diretrizes que tu vai ter que seguir, né? Que isso foi que a gente aprendeu, que, sei lá, como é para alugar uma casa aqui na Nova Zelândia, a gente já sabia, embora a gente estava vindo para ficar com nossos amigos, mas do bonde que precisa, dos valores. Então a gente trabalhou para já ter isso salvo, para, sei lá, o máximo possível, sei lá, um mês ou alguma coisa. A gente não tinha expectativa quanto tempo ia conseguir trabalho e tal. Mas enfim, daí a gente ficou sabendo que se a gente fosse residente, o bebê viria já cidadão. Uhum. Daí a gente ficava, nossa, vai ser a melhor coisa, o melhor presente que a gente pode dar para essa criança, né? Tipo, Deus me livre, a gente falta um dia, essa criança vai ter a cidadania da Nova Zelândia e tal. Mas enfim, aconteceu que a gente teve que renovar o visto de trabalho de novo. Daí quando a gente renovou de novo, daí a gente ficou, nossa... E agora? Vamos esperar tudo isso. O tempo, né? O meu relógio biológico estava passando. Enfim, daí fui na minha GP. GP o médico da família aqui, né? Clínico geral. O clínico geral no Brasil, que o sistema de saúde é um pouco diferente, né? Totalmente, eu acho até. Não tem o maravilhoso SUS, mas tem essa situação do médico da família que chama, né? General Practice, clínico geral, melhor dizendo. Uhum. E aí, você tem... O governo paga uma parte, né? Você paga, dependendo da clínica, tem umas clínicas que elas têm um incentivo a mais do governo. Daí, em média, custa $19 só a consulta. Nossa, a primeira consulta vai... Não, todos os consultas. Todas. Custa $19. E tem outras, que essa minha aqui era com a brasileira, a doutora Estela, lá em Auckland, custava 50 ou 40. Enfim, aí você arca com isso, o resto você não arca. Tipo, medicação, exame de sangue, alguma coisa do tipo, você tem direito, dependendo do seu visto. Que o nosso era de trabalho com mais de 2 anos na Nova Zelândia. Tá. E aí eu fui lá e conversei com ela, olha, tomo aqui anticoncepcional há 70 anos, não sei como fazer, o que é que eu preciso fazer e tal. Daí ela disse, então tá bom. Vamos suspender um bom anticoncepcional e vamos, com 3 meses você volta pra gente... Porque eu disse a ela, tá, mas eu não quero agora, eu quero parar, mas eu não quero agora, eu quero só me acostumar com a ideia. Dela sem problemas e tal. E aí traçamos um plano. Daí após uns 3, 4 meses... Tava grávida. Ai, meu Deus. Tem amigos que engravidou com 1 mês depois, por isso que eu tava tipo, meu Deus. Daí... Quando foi no início de 2018. Quando foi no final, assim, por volta de outubro, a gente estava com passagem comprada para passar o Natal no Brasil. Daí a gente ficou, nossa, já pensou, né? Tipo, as águas afrodisíacas de Jericoacoara, lá do Ceará e tal, vai ser muito bom da gente, né? Quem sabe? E aí eu falei para ela que estava querendo ir para o Brasil e a gente ia intensificar os trabalhos, assim, talvez, né? Pelo menos ficar mais focada. Pensando nisso, exatamente. E aí, mas o que a gente não queria era ficar ansioso e tal, né? Porque a gente sabia que isso atrapalhava. Anyway, ela passou o ácido fólico, que acho que no Brasil também passa. E... É comprimido? São cápsulas, suplemento, assim, porque isso ajuda na formação do bebê. Sabe o que é? A formação do bebê, na real, assim. É interessante que você tenha essa quantidade no corpo e tal, para a formação do cérebro e não sei o que mais lá. Eu acho que é cérebro, mas não tenho certeza. Sei que é uma parte pode tomar muito, né? Não, ela passa por 3 meses, você toma. Antes de engravidar. Interessante que seja.
Daí a gente tomou em outubro, eu viajaria em dezembro, então final de dezembro para janeiro, né? Então ficou uma média. E aí eu não pago nada por isso, não, absolutamente. E uma coisa muito interessante também que tem na farmácia, por exemplo, se você, por acaso, teu GP, ele abre em horário comercial. Se estiver fechado e tu vai na farmácia, existe o programa de saúde da mulher. E se tu tiver, sei lá, com infecção urinária ou alguma coisa bem específica da mulher, você pode ter medicação. Elas podem prescrever até antibiótico para você, o que é muito... Sem precisar passar pelo GP. Exatamente, sem pagar a consulta de 50, 40. E você tem ali, você paga em média 10 pila pelos comprimidos e tudo mais. Então é fascinante, assim. E aí, enfim, quando foi em fevereiro de 2019, eu engravidei. A gente já tinha voltado da Nova Zelândia e tal. Acho que ela queria ser feita aqui, né? Uhum. E aí, descobri que estava grávida, fiz o teste de até então de urina da farmácia. Daí, marquei uma consulta com ela. Daí, cheguei lá super nervosa. Eu disse, tem perigo de estar errado? Preciso fazer uma coisa... Eu diria que você suspeitasse se tivesse dado negativo, mas se deu positivo, é grande chance de ser positivo realmente. Mas a gente vai fazer um exame de sangue só para certificar e saber como é que tá tudo e tal. E assim eu fiz. Fui fazer o exame de sangue gratuito novamente e tal. E aí ela, quando saiu o resultado, eu fui lá conversar e ela falou, olha, não, minto, no mesmo dia, antes de fazer o exame, ela disse, olha... Vamos considerar que isso é certeza, né? Pelo que você está contando, os dias e tal. É o seguinte, agora você precisa procurar uma midwife. O tempo que você levar para encontrar uma midwife, porque é seu critério. Vamos explicar o que é midwife? É uma parteira, acho, no Brasil. Mas não é desse modo bem... Eu não sei como é lá na região de vocês, mas lá no Ceará é bem comum, assim, na parte... Não sei se é na capital, assim, né? De você ter parteiras, as mulheres de fazendas e tal, elas não têm acesso muito rápido ali para o hospital e tudo, né? Bem mais humildes também e tal. E aí tem a parteira, que é que nem uma rezadeira, tipo assim, é bem folclórico. Só que elas são ricas em conhecimento do corpo da mulher, do que é preciso fazer e tal. Obviamente, mas aqui é certificado. Existe a Associação das Midwives e tudo mais, é bem direitinho. Então, o governo, ele custeia você vai fazer o pré-natal, não é com pediatra, não. Não tenho a mínima ideia. Obstetra, acho que é obstetra. Você não vai fazer com ele, você vai fazer com a midwife. Mas se a sua gravidez não for de risco, se por algum motivo você tenha diabetes ou alguma doença que faça a gravidez ser de risco, aí... O GP provavelmente vai te indicar para um especialista. Aí você vai fazer o seu pré-natal com obstetra, custeado pelo governo. Você não paga nada. A partir daí você não paga absolutamente nada. Eu tenho quase certeza de que eu não paguei nenhuma consulta com a GP mais em relação a isso. E eu não paguei absolutamente nada com a midwife. Tá. Como é que procura a midwife? Não tenho a menor ideia. Falei com as minhas amigas... E aí elas já tinham te dado, liga pra minha, vai que a minha tá disponível. Daí liguei e elas estavam busy. Eu disse, poxa, e agora? Estavam ocupadas, não poderia. E aí eu lembro que eu não queria ter no hospital. Eu queria que fosse o mais natural possível. Eu sabia que no ambiente hospitalar eu ficaria muito nervosa, achando que uma intervenção ia ser feita a qualquer momento e tal. E eu não queria. Porque eu tava entendendo de que até então, né, quando eu disse que queria engravidar ainda em 2018 e tal, né, eu tava lendo algumas coisas bem suaves, amigas próximas estavam grávidas, tinham tido filhos e tal, e elas me mostravam já algumas coisas de como é que funcionava aqui, de que seu corpo foi feito para isso, de que você tem todas as coisas que precisa, mas é algo bem sutil, é bem, assim, subliminar de que você perca isso, essa... natureza, essa força que você tem dentro de você. Você tendo ciência disso facilita todo o projeto, não só do pré-natal como o parto e a amamentação também. É algo incrível, simples e incrível. Tá, e aqui tem toda a literatura que eles têm disponível, sejam panfletinhos que a GP me deu uma pastinha
que tem amostras grátis de vários produtos de bebê para mim, pro bebê e tal, pomadinhas e tal. E um livro contando de todas as semanas, o que acontece em todas as semanas da gravidez, quais são os profissionais que eu vou ter que procurar em tal e tal período e tudo mais. Embora a midwife fosse me dizer tudo isso, mas tinha tudo isso. Tinha os canais que eu poderia procurar a midwife e tudo mais. Tipo, todo o acesso à informação. Tudo, toda a informação. E aí todos os canais no site, por telefone, qualquer coisa que eu pudesse ter acesso. Daí eu procurei inicialmente numa maternidade que eu conhecia lá próximo de casa. Não é a maternidade onde você tem filho, que no Brasil é. É a maternidade que eu chamo, que realmente eles chamam de maternity não sei o quê. É uma clínica onde as midwives atendem lá. Elas são, elas têm uma associação delas que elas atendem lá e tem um espacinho, você pode doar roupas, aí as mães vão lá e pegam, pode doar livros, brinquedos. É muito incrível, e cada um tem sua sala. Ou você pode procurar midwives independentes, que elas são autônomas, elas não são vinculadas a nada, e normalmente ela vai até a sua casa lhe atender. E aí, eu inicialmente fui nessa maternidade, daí encontrei uma midwife, só que eu não curti muito. Isso é interessante falar, né? Da troca de midwife. Porque pra quem não assistiu o primeiro episódio, a Monique comentou um pouco sobre a parte burocrática, né? Ela mencionou que seria muito burocrática essa troca de midwife. E a Lilian comentou pra nós um pouco antes que ela trocou 3 vezes de midwife. Então é legal a gente entrar mais fundo nesse assunto para as pessoas entenderem quão é essa burocracia e como que ela funciona. Exatamente, eu não experienciei nada disso, nada. E pelo contrário, assim, elas sempre ressaltavam. Eu disse, olha, eu gostaria de lhe conhecer, né, e tudo mais. E aí elas, tudo bem, você fique à vontade. Se você não gostar por algum motivo, né, a gente, né, sei lá, não deu o match, como dizem aí e tal. Sem problema nenhum e tal, estou aqui para lhe ajudar e tudo mais. E aí elas também me davam folhetos com mais informações que eu precisava e tal, e tudo. E aí, assim, por mais que tenha essas midwives e tudo mais, existem, claro, aquelas que vão querer o trabalho mais fácil, digamos assim, embora a maioria das midwives na Nova Zelândia sigam essa ideia de que nós todos temos um aparato e tudo mais, e quanto mais natural possível, melhor. Quanto mais você deixar a mãe tranquila, melhor. Sendo que, essa primeira e a segunda que eu conheci, elas já chegaram falando, qual hospital que você vai querer se cadastrar? Então, já considerando o fato de precisar de uma emergência e eu precisar ir para o hospital, entendeu? Então, já, nossa, não era essa a realidade que eu gostaria. E dentre outras coisas, assim. Então, eu simplesmente mandei uma mensagem de texto, disse, olha, muito obrigada. Mas eu encontrei outra. E sendo que ainda não tinha encontrado. Daí ela sem problema nenhum, sucesso, né? Sei lá, tudo de bom para sua jornada. Eu estou aqui caso você precise. Porque à medida que você vai encontrar com ela, existe um cadastro, né? Daí eu fico necessariamente vinculada. Quando eu digo que não e me cadastro com outra, daí eu já fico com essa outra, que nem com o GP também, sabe? Você não tem que dar um notes. Não, pelo contrário. Não. Mas é um form que você preenche? Ou como é que elas mesmo preenchem faz? conosco, Elas preenchem lá, coloca data de nascimento, endereço, tal, telefone, quantas semanas, o meu histórico de saúde um pouco, assim, pra saber como é o tipo de gravidez, né, e tal. Enfim, daí... eu não gostei das duas. Elas eram maravilhosas, mas isso, já tocaram no assunto do hospital. Eu entendo que, talvez por precaução e tal, mas não era a pegada que eu queria. Então, eu entrei num site chamado, acho que é Home Birth Midwives, algo do tipo, que era especializado. As midwives que estavam lá, todas tinham experiências e tratavam com parto em casa. E eu queria iniciar com isso. Caso eu precisasse, eu poderia ir para maternidade, que é realmente maternidade que nem é no Brasil, que lá eu tenho uma sala com banheira, o que eu precisar, mas sem nenhuma intervenção médica. Eu não poderia tomar epidural ou anestesia ou alguma coisa do tipo lá, eles não fariam, mas todas outras coisas eles fariam, eles poderiam dar o suporte, tanto todos são enfermeiros lá, né, e midwives e tal. E aí, ou eu poderia, se porventura tivesse algum problema, daí a gente iria para a maternidade do hospital, entendeu? Tem toda
essa história. Então, eu não queria começar já lá no hospital, né? Tá. E aí, o que acontece? O pré-natal é feito com ela, com essa midwife. Ela vem de tempos em tempos. Tipo, inicialmente, na gravidez, ela vem a cada 6 semanas ou algo do tipo. Daí ela vem, checa, toca a sua barriga. Quando ela toca a sua barriga, ela sabe qual é a posição do bebê. Tu não precisa de ultrassom para isso, que eles falam que é ultrassom, né? Tem os raios, as ondas que afetam o bebê de algum modo. Então, para que expor isso todo o tempo, se não tem necessidade? Não é gravidez de risco nem nada, tá tudo certo, né? E, enfim, ela toca, dela ouve os batimentos cardíacos com a maquininha. Ela pergunta como eu tô, faz exame de urina. De boinhas, tranquilas, sempre oferecia um cafezinho, chazinho, a gente conversava. Ela perguntava sempre o que eu queria, como é que eu tava na gravidez e tal. E aí eu consegui essa no site. E a Tilly, maravilhosa, é uma inglesa, estava aqui há um tempão já sendo midwife. E ela me ajudou em muito, assim, em todos os aspectos. Assim, ela tinha muito tempo de experiência, quase 20 anos. Então ela sabia muita coisa do que poderia acontecer. Então, como estava tudo bem normal, ela disse, olha, tá aqui todas as possibilidades. Eu tinha uma banheira em casa, eu sonhava em ter na banheira e tal. Mas, porventura, o que eu estava mais inclinada já no final era de ter lá na maternidade, porque a banheira era maior e tinha um suporte, tinha uma bola, tinha todo um suporte melhor do que em casa, assim, sabe? Mas, enfim, daí a gravidez foi toda de boa, foi tudo ok. Aí você faz, em média, acho que 3 ultrassons. No total, durante a gravidez. É. Você só descobre o sexo com 20 e tantas semanas. Então, assim, não tem uma pressão, assim, tanta. Há quem diga que não tem tanto cuidado como o Brasil tem. Eu acho melhor essa pegada mais leve, eu acho mais suave. Porque você tá muito vulnerável quando você tá grávida. Então, você tem essa pressão de ir no médico e o médico... isso aqui tá... Sei lá, o cordão umbilical tá um pouco fino, ou um cordão, sabe, alguma coisa assim, eu acho que eu ficaria um pouco mais noiada, assim. Então, pra mim, foi perfeito. Eu não tenho Funcionou bem. Não tenho que tirar nem pôr. E você teve no final na banheira, ou como que foi? Então, eu como esse trabalho de parto, elas ficam sempre em stand-by, né? Eu já entrei, a Sofia nasceu 41 semanas. Eu fiz 41 semanas. Normalmente, você entra já no período com 39, né? Acho que são 39 ou são 38, eu não lembro agora. Acho que, na real, quando fala, o bebê vai nascer, qual é a previsão do bebê nascer? 40 semanas de gestação. Não o máximo, a média, assim, de gestação baseado no cálculo possível de que ela tenha sido feita, entendeu, o bebê? Tá, daí... era pro dia 12 de novembro e a Sophie nasceu no início do dia 20. E aí eu saí de licença maternidade. Para sair de licença maternidade eu trabalhava full time e tudo. Daí para sair de licença maternidade eu preciso ter um formulário que você preenche, porque você tem direito por 5 meses e meio, por cerca de 20 e poucas semanas, você tem direito a um valor, um teto de até 500 e pouco, se eu não me engano, por semana. Pelo governo. Tipo, se você tem o seu salário e ganha mais e tudo, isso é o teto, assim. Algumas mães que ganhavam mais sentem muito isso, mas é o suficiente, assim. Acho que deu uma grande ajuda. E daí você recebe ali por 5 semanas e meia. A partir do nascimento do neném. E antes do bebê nascer é só o... Se você quiser aplicar antes, você aplica. Eu queria colocar o mais próximo possível do nascimento para que eu pudesse ficar o mais... Que eu tivesse aquela licença maternidade por mais tempo, entendeu? E você parou de trabalhar com quanto tempo de gravidez? Então, eu tinha férias. Daí eu... Meio que emendou. Daí eu tava bem cansada já e tal. Daí a gente conversou e eu pedi férias. Eu peguei acho que 3 semanas de férias. Daí foi em setembro. Daí eu passei o mês de outubro todo em casa e início de novembro, assim. Então foi bem bom. Relaxei bastante. Dancei ao chá em casa. Então você, tipo... eu só me desliguei da empresa no final de outubro, por exemplo. E você tava com quantos meses? 8, né? Eu tava quase 8, né? Conseguiu trabalhar de boa com 7, 8?
Ah, é maravilhoso, de boaça. A minha mãe, com meu segundo irmão, se não me engano, ela ia de bicicleta trabalhar com um barrigão de 8 meses. É muito bom, gente. É realmente incrível como você consegue fazer tudo. É inacreditável, a barriga cresce maior. Mas tem as piscinas públicas, por exemplo, eu ia muito, porque tipo, ela tava ficando bem pesada. E eu ia muito, aí andava na água e tal. Tem nesse período, desse um mês de férias e tal. Eu ia lá quase todo dia, pelo menos 2 vezes na semana. Aguinha quentinha, piscina coberta. Daí, andando lá, você se sente um astronauta, você não sente nada, né? Dentro da água. E aí eu só ia caminhar mesmo, dentro da água. Você teve esse período de férias e tal, e daí teve ela... Isso, você leva para a empresa, né? Para o seu... empregador assinar tudo direitinho, colocar os valores do quanto você recebe e tal. E você ganhou esse maternidade leave, que seria, como é no Brasil, não sei. Sei lá. Mas licença maternidade, eu não sei se no Brasil ganha. Brasil não, ganha bastantes meses. Eu não lembro quanto. Eu acho certo. Que eles acho ganham. 6 meses, acho. Eu acho que elas ganham o tempo para sair do trabalho e voltar, mas eu não sei se ganha ajuda financeira. E quanto tempo é aqui o maternidade leave? Ela 5 meses e meio. Ah, tá. 5 meses? Mas você só recebeu por 5 semanas, né? Depois não recebe mais, né? 5 semanas? Não, 5 meses e meio. Você recebeu, então, 500 e poucos pila por 5 meses. São 20... Se eu não me engano, quando eu apliquei, são 22 semanas. Eram 22. E aí, no ano seguinte, já ia mudar para 26 semanas. Ou seja, um pouco mais. Então, é bem bom, nossa. É maravilhoso, gente. Um suporte incrível. Fora você não paga absolutamente nada em relação à saúde da sua filha. Tipo, ela tem o GP de graça, ela tem medicação de graça. E você ainda pode aplicar aquela ajuda do governo de 100 dólares. Né? Existe eu ouvi falar de um benefício, mas como eu não sou residente, eu liguei, inclusive, para o órgão, e eles falaram porque eu não era residente, eu não tinha direito, assim, para aplicar. Porque na aplicação eles pedem um número, tipo, como se fosse o CPF, ou sei lá. Não é o CPF que é o ID, né? Mas, enfim, é um número da residência. E aí eu não tenho. Então não dá pra aplicar. Ter feito um fakezão. Né? Trazendo o Brasil pra cá, né? Tipo, mas assim, o suporte é grande, entendeu? Tipo, nesse sentido. E existe uma onda incrível, que eu falo, a onda de amor, que é as mães trocando roupinhas, o que você precisa, assim, sabe? Inicialmente, quando eu anunciei a gravidez e tal, eu ganhei muita coisa. Muita. A gente comprou o berço e um móvel, um gaveteiro. O resto a gente ganhou tudo, praticamente. Carrinho, a gente comprou baratinho, porque uma amiga estava se desfazendo junto com a banheirinha e tal. Tipo, tudo novinho. Também tem isso, assim. A gente não tinha necessidade de fazer enxoval, que nem no Brasil tem e tal, né? Até porque a casa é alugada. Então, não via muito fundamento. É tanto que, desde que a Sofia nasceu, a gente mudou 3 vezes. Nossa. Ela nasceu, aí a gente veio pra cá com 6 meses, depois a gente mudou pra outra casa aqui, e a gente tá na 3ª casa desde que ela nasceu, assim. Se eu tivesse feito o quarto pra ela. Na minha realidade, eu não via sentido ter o quarto. Não faz, até você ter sua própria casa. Eu acho, assim, um custo um pouco desnecessário, mas aí vamos pra minha alternativa de vida, né? A filosofia de ideia, assim. Porque é isso, o consumo, o bebê vai sujar bastante, né? Porque vai sujar muita fralda e tal. E aí você ganha também umas fraldas, um pacote de amostra de fraldas da Midwife, ela traz. É um suporte fantástico. Daí, tipo, vamos falar, então, acho que do nascimento, para saber que eu acho que tem alguns benefícios ali que talvez as pessoas não saibam. Por exemplo, eu tive trabalho de parto em casa, praticamente todo. Daí eu já estava com um certo tanto de dilatação que eu não lembro. Daí o Vitor estava em contato com a minha midwife por teste. Ele estava fazendo o tempo de que estava entre uma contração e outra. E aí o bolso rompeu e tudo, e estava lá na contração. Daí, quando o período de contração vai ficando menor, né, entre uma contração e outra, isso já demonstra para a midwife como é que está a minha dilatação, possivelmente. E aí, como já estava um tempo de trabalho de parto, eu comecei o trabalho de parto às 4, 5 horas da tarde, assim, ou um pouco mais. Eu lembro que eu pintei o cabelo antes, eu tava assim, nossa, eu não vou ter tempo na neném nascer, e a Raiz estava para fazer do sinal branco que eu tenho, eu disse, Vitor, precisa. Eu tinha um kit de banho de brilho, né, que não podia pintar
diretamente, aí... Daí eu lembro de eu tendo as contrações aqui suavemente e tal, sentada no banquinho, o Vitor pintando meu cabelo. Daí eu lembro, eu fui tirar a tinta e eu já assim, comecei a sentir uma contração mais forte, daí ele encheu a banheira. A bolsa estourando, você se maquiando. Exatamente, Bem isso, mas deu só pra fazer o cabelo mesmo, porque o resto foi tipo, uou. E não dói, não? O quê? A contração? Super. Não, é de boa. Não, até que tava de boa. Eu fui fazer uma feijoada, cozinhar alguma coisa ali e tal. Trocar o gás. É punk. Eu lembro que daí eu entrei no trabalho de parto e daí o Vitor entrando em contato com ela, era umas 6 e pouco. Daí ali era uma meia-noite, alguma coisa assim, eu acho. E o Vitor, ela falou, então vamos lá, eu vou lá pra maternidade. Porque por mais que ela seja independente, ela é uma midwife cadastrada, então ela tem direito de buscar o quarto, digamos assim, a sala de parto lá na maternidade e no hospital. Aí deixa os dois em stand-by, entendeu? Avisados, olha, eu tô com uma gestante já pronta, né, que fala uma coisa assim, e a qualquer momento ela vai ter bebê. Então eles ficam em stand-by aguardando, entendeu? Tanto o hospital como o Buff Care, porque senão, né, não fica tudo bucado. E, enfim, daí eu fui lá pro Buff Care, ela me olhou, aí viu quanto eu tava de dilatação, acho que tava 6, não tava tanto assim, mas tava. E eu tava revirada, assim, tava virada no girar, eu já não aguentava mais, não quis entrar no banheiro. Eu disse, eu preciso de uma epidural, eu não tô aguentando mais. E tava, tipo de dor? É. E a epidural é o quê? Anestesia? É anestesia, E aí, tipo... Aí ela, tem certeza, ainda tentou conversar, porque eu disse a ela, nada do que eu te disser, por favor, não me leve pra tomar a epidural e tal. Mas, enfim, né? Só se eu estiver correndo risco de vida. Só que eu tava assim, eu não aguento, eu juro por Deus, eu sei o que eu te disse, mas eu não aguento. Esquece, só me dá. Exatamente. Mas, enfim, deu tudo certo. Aí ela, tá bom, então, já que ela tá pedindo epidural, Vitor, eu não posso fazer muita coisa, vamos pra lá. Só que ela me deu um gás, existe um gás que eu não sei o nome, que você fica... sugando, entendeu? E aí esse gás dá um pouco de torpência, sei lá. Deixa você, assim, um pouco... sonolento. Mas é muito pouco. Daí ela disse, olha, a gente pode ir pro hospital, a gente pode aguardar um pouco a ambulância vir pra levar ela pro hospital. Ou vocês podem tentar ir no carro de vocês. Fazer o parto no carro. Não, ir pro hospital. Por quê? E aí... eu fui com o cilindro, mas eu queria ir. Aí o Vitor botou o cilindro lá na frente, no banco da frente, eu fui no banco de trás e eu gritava, uivava, assim, tipo... Imagina ele dirigindo, coitado. O Vitor dirigindo e pegou a motoei, né? Saí lá da Buff Care e já dava uma motoei de acesso pro hospital. E aí ele disse que tinha uma obra num roundabout ali. E aí tava cheio de policial, por algum motivo e tal, pra eles liberando a via e o Vitor esperando. E aí ele disse que ele passando perto e eu gritando, e os policiais olharam assim, vão já me parar. Vão já me parar e perguntar o que tá acontecendo. Tá matando a mulher, tá sendo sequestrada. Mas enfim, graças a Deus chegamos no hospital e tal, e logo depois a Sophie nasceu. Eu tava na maca e tal, mas ela nasceu tudo sem nenhuma intervenção. Foi natural. Tinha uma equipe? Ou tipo assim, tinha midwife, ela chamou as enfermeiras e tava próximo de chamar o obstetra, segundo ela, assim, porque a Sophie já estava começando a sofrer um pouquinho, assim, o batimento dela baixando um pouquinho. Daí, por precaução, parece que ela tinha pedido, segundo o que o Vitor me falou. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Oh, que legal. Daí, a Sophie nasceu na madrugada, daí ela pega a Sophie, bota já diretamente comigo, daí a toda Sophie... suja. Toda suja. Toda suja. Lava primeiro. Não, pega tudo, assim, e é uma coisa incrível. O cheiro do sangue e tal é incrível. É incrível. É só quem sente, cheirinho, não dá pra... É um cheirinho que você, tipo, nem quer dar banho, de tão cheirosinho que é. É inacreditável. E quem cortou o cordão? Vitor. Que legal. Cortou. Ele disse que é bem espesso e tal. E, enfim, aí deu certo, daí ela me deu banho. Daí ela colocou, a Sophie ficou um bom tempo, depois foi pro Vitor. O Vitor ficou com a Sophie um tempão no colo e tal. E aí depois ela foi medir a Sophie, fazer uns testinhos, né? Testezinhos. Não, do pezinho ainda não. É uns dias depois do pezinho.
Mas foi fazer de alguns movimentos, é tanto que ela finge assim que tá caindo pra ver se os reflexos da Sophie estão bons, dá uma dó de ver, mas enfim, ela vestiu, ela me dá toda uma dica de como preparar a bolsa da maternidade, colocar as roupinhas mais em cima, assim, e tal. Enfim, nenhuma das roupas praticamente que eu levei era do tamanho certo da Sophie. Ela cresceu, Eu coloquei ela veio muito Pendurou grande. numa sacola. Aí ela colocou, tipo, sumiu na roupinha, assim, quase, mas ficou bonitinha. E aí ela me deu banho, ela tinha dito que eu levasse um kit de toiletries, né, que fala shampoo, creme, que eu me fizesse bem, assim. E foi uma das dicas muito cute, assim, que eu achei, sabe, que ela me deu. Muito disso, sabe, de mulher pra mulher, de vivência. Tipo, ela é uma senhora que já tem tido 3 filhos, 70 mil partos no histórico dela, sabe? A maioria tendo tido ido de casa. Então, era um suporte incrível. Passa o número dela. Com Chama ela pra vir certeza. aqui. Ela é maravilhosa. E aí, enfim, foi ótimo. Daí a gente ficou no hospital, embora eu tenha tido no hospital, mas eu cheguei já nos finalmente, assim, então... Eu tinha o quarto lá no Buff Care também, né? Daí, se eu tivesse tido cesárea, eu teria que ficar tanto tempo lá no hospital, sabe? Acho que são 5 dias, 5 noites. Aí, o Vitor poderia me acompanhar, mas eu acho que ele teria que pagar para poder dormir. Para ter direito à comida, eu acho, e tal, né? Só que a gente só ficou lá um tempo, assim. Como ela teve um pouquinho de contato com mecônio, que é um líquido, uma coisa assim, quando acho que o neném faz cocô na barriga, e aí ela tem contato com isso, aí pode causar alguma coisa. Então a Sophie tinha que ficar em observação, mas comigo. Ela não foi para nenhum local. Em nenhum momento a Sophie ficou longe de mim. Oh. Em nenhum momento tiraram a Sophie do quarto, pra nada. Deve ter sido uma experiência Ninguém boa pra deu você, banho, né? Tipo, foi muito sentir incrível. segura. Minha mãe fala assim que foi uma coisa muito linda de ver, assim, de saber, de experienciar e tudo mais, sabe? E aí é muito bom estar lembrando de tudo isso. Oh. E aí a gente foi para um quarto, daí o Vitor foi para casa, que era já tipo, sei lá, quase de manhã. Eu ia ficar lá até meio-dia, 1 e pouco, e a gente ia para maternidade, pro Buff Care. E fomos de carro também, tal. Aí só podia sair do hospital com a cadeirinha. A enfermeira disse que queria ver a cápsula e tal, direitinho. E, tipo, não poderia sair com ela no braço, assim, né? Até porque o que se sabe para onde a gente iria. Ela sabia que a gente estava indo pro Buff Care, então vocês vão de carro. Então tem que saber se a neném vai estar segura, né, e tal. Enfim, daí fomos pro Buff Care super bem recebidas, não pagamos absolutamente nada. Pelo contrário, ganhamos uma sacolinha com caneta, não sei o quê, formulários para preencher, Vitor, um quartinho muito legal, tipo um hotel, com banheiro, uma mesinha e tal, tinha um bercinho para criança, tudo muito de boa. Em frente lá o Domain, que é o, né, Do Hospital Grandão. o de do... Auckland. Não, era no Buff Care. Mas tem... tá. O Birth Care não Ele é um fica hospital, é um... Não, é uma maternidade. Mas tem um prédiozão gigante lá, deve ser parte dessa estrutura. Não é no hospital, tem o prédio do Buff Care, ele fica naquela, acho que é Titoque, uma coisa assim, do lado do museu. Tá. É porque o hospital é do outro lado, ele fica desse lado aqui, onde tem umas escolas de línguas também, de inglês. Não sei se vocês vão saber. Mas enfim, daí a gente chegou lá, foi muito bem recebida e tarará, nos indicaram pro quarto e foi maravilhoso, assim, a gente passou lá 3 dias e 3 noites. Tinha Uma direito. pergunta. O Vitor, ele avisou pro chefe dele, ficou de boa? Como é que foi? Avisou. Ele segundo a Nova Zelândia, ele tem direito a 2 semanas. Pagas? Não, pagas. Não, pagas. É tipo férias não pagas pra ele ficar com mas criança. ele não perde o emprego e tal, entendeu? Mas, então ele já pegou esse aí a partir do primeiro dia dela já. Mas assim, é feito um acordo, né? Sempre fala de ambas as partes, assim, mas o ideal é que a empresa ofereça. Ele pegou e ele tinha uns dias de férias. Porque como a gente não tinha ninguém, não conseguiu vir ninguém do Brasil, até então nem tinha Covid, né? Final do ano de 2019 ainda estava de boa. E aí ele não veio ninguém, então ele que ia me dar um suporte nos primeiros dias, assim, foi fascinante, assim, fez toda a diferença. Então ele ficou comigo
acho que no total por um mês ou alguma coisa, assim, sabe? Mas ele não recebeu pelas 2 semanas de parental leave. Só recebeu de coisa, de... Inclusive, né, a gente estava das comentando, férias. no nosso trabalho eles oferecem um domestic leave, que é para quando você tem filho, porque assim, aqui na Nova Zelândia a gente tem o sick leave, que significa quando você fica doente, você tem direito a um número X de dias. Né? Um número X de dias, tipo 10, 5 dias, depende da empresa. E daí você fica doente, você usa e eles pagam aquele dia que você ficou doente. E a parte disso existe o domestic leave, que é quando você tem filho. Então, se seu filho fica doente e você tem que sair do seu trabalho para dar suporte, isso não sai do seu sick leave, sai do domestic leave, né? Que também é um benefício muito legal que a gente descobriu recentemente. Exatamente. A gente nem imaginava. Então, às vezes, você que mora aqui na Nova Zelândia tem filho, você também não sabe. Eu não tenho certeza se são todas as empresas que oferecem. Eu também não. E eu acho que ambos sem ter ido no médico, né? Tipo assim, tudo da confiança. Porque o sick leave, pelo menos você, tô doente. Aí você só marca lá no que você tá doente. Mas não precisa ir no médico pra você dar um atestado. Depende, assim, né? A gente também ficou sabendo de que quando o seu superior ali, aquela pessoa direta, seu chefe direto, pede atestado, por algum motivo, assim, você faltou um dia e ele pede certificado, parece que ele lhe reembolsa esse valor de $40, $50 que você pagou no GP. Porque você tem que solicitar o medical certificate, né? O atestado. Assim, meio que por lei, pra eles poderem pedir o teu medical certificate, tem que ser mais de 2 dias, alguma coisa assim, algo né? do tipo. Agora, se você falar que tá doente um dia e ele já falar, então, cara, o seu medical certificate, eu não tenho certeza, tá? Também São não. Todas as empresas, mas a nossa funciona dessa forma. E eles pedem, e a gente vai, eles têm que reembolsar o valor do medicamento e da consulta. Porque, teoricamente, você não iria precisar ir. Às vezes você tá só com um sintoma e não se sente na obrigação de ir. Se ele meio que te obriga a ir, entre aspas, ele tem que reembolsar esse valor. Mas a parte tem esse do domestic leave, que é se seu filho fica doente, né? Você não tá saindo porque você está, mas pelo seu filho. Daí já é a parte, que são mais 5 dias, né? 10 em média dias. 40 horas. São 40 horas. Aí se você precisou sair mais cedo, que é o meu caso, por exemplo, quando eu preciso marcar a consulta para ela, porque ela tá doente, ou algum sintoma diferente, eu preciso ir no GP, eu agendo pro final do dia. Porque aí eu pego só algumas horas de trabalho e uso desse... Como que fala? Parental leave. Ou domestic leave. E aí é muito confortante ter esse tipo de suporte, sabe? Porque você fica, né, naquela situação, nossa, tô pedindo pra sair de novo e tal. Então isso dá uma tranquilidade, pode ir tranquila. Das coisas fantásticas, né, da Nova Zelândia. Isso é muito legal. É legal a gente ver, porque assim, a gente já fez o primeiro episódio, né? Mas como eu disse no primeiro episódio, eu vou repetir. Cada um é cada um, entendeu? Né? A experiência da Lilian não vai ser a sua experiência, nem a experiência da Monique vai ser a sua experiência. Então, a ideia da gente chamar várias pessoas que tiveram filhos aqui é pra gente entender todos os tipos de situação. Porque se você, às vezes, você tá passando pela mesma situação da Lilian, você entender como ela lidou com isso, talvez te ajude muito. E também pra buscar informação, porque cada um... Durante a gravidez, vai colhendo um tipo de informação que a gente pode compartilhar com pessoas que têm interesse. Eu, por exemplo, a gente já comentou isso, a gente quer ter filho futuramente. Então, pra mim, é muito importante eu estar colhendo essas informações, porque quando eu decidi ter, as vantagens de eu já estar nutrida de informação vai ser muito bom, né? Exatamente. Então, é muito legal a gente saber mais o seu lado ali, de como funciona. É sempre bom, né, essa troca, porque a gente nunca sabe se o outro vai precisar. De repente vai passar por aquilo que tu já passou e se tu divide aquilo de algum modo, ajuda, né? E a educação, porque isso é muito legal a gente também comentar. A Sophie, né, a filha da Lilia, ela tem uma escola que é praticamente uma casa, né? Tem um nome. Home away from home, é casa longe de casa, assim. É ter uma casa longe de casa. É uma realidade diferente, porque no Brasil a gente até deve ter esse tipo de educação, mas é muito mais caro e não é acessível para todo mundo. Eu soube que é bem surreal o preço. E aqui é uma coisa que até acho mais barato, mais barato do que algumas convencionais. Como que é essa educação? Qual que é a diferença entre a convencional e Bom, eu sei pouco, né? Eu comecei a estudar praticamente aqui, mas até onde eu sei, a creche lá no Brasil, né? Ela é um prédio
né? Que vai ter o dormitório, que vai ter a sala de refeições e a parte de brincar. E na creche que a Sophie vai, ela é Waldorf, em português. E aí, essa pedagogia é diferente, um pouco diferente, ela é mais suave, mais natureba, talvez minha mãe chama e tal. Porque é mais suave, respeitando o ritmo da criança, de como ela se desenvolve melhor. Eles acreditam que a criança se desenvolve com um ritmo, contato com a natureza, imaginação e tal. Então, desde da creche já ter esse tipo de direcionamento, a gente achou muito válido. E ela é uma creche, a estrutura é uma casa que eles fizeram algumas adaptações, assim, bem suaves, bem sutis. Mas parece muito uma casa, com uma sala. Não vai ter, tipo, sofás e tal, mas tem um sofazinho. Daí a mesa de jantar é toda do tamanho deles, de comida, né? Toda no tamanho para eles. Eles sentam nas cadeirinhas e tal, e muitos brinquedos. E a maior parte é lá fora, né? Quando não tá chovendo, eles ficam lá fora. A Sophie ama brincar com as folhas agora do outono. Ela chega lá, ela tá assim, ó, nas folhas. Fazendo a festa. Exatamente. Então, eles priorizam isso, essa pedagogia. Mas isso você paga, né? Não é pelo governo. Exatamente, é pago. E como que... Porque eu não sei, não tenho certeza, mas eu já ouvi falar que o governo, ele ajuda com uma quantidade de horas e se você quiser mais horas, você paga a sua parte. Isso, é. Quantas horas? A partir de 3 anos, o governo auxilia com 20 horas numa creche. Daí, eu acho que você quem escolhe. A partir dos 3 anos. Que a ideia inicialmente é de que você fique com seu filho até 3 anos. Se possível for, mas não vai ter ajuda financeira, né? Então fica bem difícil a gente conseguir manter. Mas assim, no fundo dá para você reduzir o lifestyle e conseguir ficar ali com um salário só, né? Porque a maior parte do nosso dinheiro vai para o aluguel, né? Mas mesmo assim, se a gente talvez reduzisse ali um pouco mais, a gente que ficou, poxa, vai perder um pouco de conforto ali, sabe? Da casa e tudo mais. Então, a gente pesou algumas coisas e achou melhor não. Até porque veio o Covid e redução salarial e todas aquelas crises e tal, a gente achou melhor eu voltar a trabalhar. Mas a ideia inicialmente era de ficar até 3 anos com a Sophie, realmente. Mas, enfim, daí vai colocar na creche. Antes dos 3 anos, você paga full time. Ela custa, em média, 260 por semana. E eles dão fralda e dão comida. Tudo Então, incluso. Como que seria full time? Das 7 às 5? A Sophie chega lá às 7h30 e eu vou pagar às 5. E pode ficar até 5h30. E pro teu horário de trabalho é de boa, você chegar às 8 eu começo e às tal. 8, vou das 8 às 4, né? 4h30. Aí você ganha por hora e tipo, ganha um pouquinho menos por causa que sai cedo? Ou tá certo, tá na jornada de Não, trabalho? eu trabalho 8 horas. Ah, E tá. a Sophie fica lá 9, Entendi. né? Assim, em média. Eu trabalho 8h30. 8h30, mas tenho meia hora de E desconto de break, do break. Daí fica 8 horas Dá de 40 trabalho. horas na semana. Que o full time também lá da Sophie. E o diferente é porque eles dão a fralda, que normalmente nas creches não dão, e providenciam a comida também. Mas assim, tem creche que dá também. Mas daí você paga mais. Eu ou não tenho certeza como é aqui. Sei que no Brasil sim, né? Até a última vez que eu conversei com uma amiga, ela paga a matrícula para algumas coisas, mas ela tem que providenciar fralda, tem que providenciar material, tipo, que as crianças brincam e E tal. a 260, você falou a média. 260. É importante a gente frisar Que é por hora que você paga. que também. esse valor é aqui em Hamilton. Ah, então eu posso pagar menos horas? Pode. Ah, Você paga por hora. Esse é o legal. valor cheio. Mas você Beleza. pode pagar, você pode, sei lá, pagar 35 horas, pagar 30 horas por semana. Você decide. Ó, isso é bem Eles bom. têm o mínimo que eu acho que são 16. Algo E tem do o tipo. máximo que seria essas 40 e pouquinhos. Que é o dia todo. Mas o 45, né? que eu ia dizer, tipo, que é importante a gente frisar que esse valor que ela passou é aqui de Hamilton, com certeza. E de uma escola, né? às De uma vezes. escola. Então, com certeza, em Auckland, você vai encontrar escolas Tem na diferentes. verdade, gente que já encontrou, ouvi falar também, não sei, não pesquisei. Tem creche que é um pouco mais barata, que dá em média 200, quase 200 por semana. Também o mesmo período, full time e tal. Mas é outra pegada.
É um valor simbólico, não usem esse valor como não. pura verdade. A gente tá falando de uma depende. educação alternativa, a gente tá falando, né, de uma ideia diferente de como as pessoas normalmente colocam. Por exemplo, o critério que as pessoas normalmente usam para escolher uma creche é que fique próximo do trabalho, por causa ali da logística. Eu fui um pouco diferente, eu escolhi a creche primeiro e o trabalho eu fui escolher depois independente. Carro, né? Exatamente. Sabe? Eu acho que é um sacrifício que é impagável. No final das contas, vai ser muito, muito benéfico para a Sophie, entende? Então, para mim também, porque é uma ideia que eu tô querendo trazer para a vida. E tento levar o máximo possível, mas a gente é meio obrigada às coisas modernas, assim, digamos assim. Sei lá. E ela é muito inteligente. Usa o carro, né, essas coisas mais modernas e tal, mas ela tá tendo uma oportunidade de se desenvolver, a gente tenta dividir, a gente não tá sem TV em casa, a gente vendeu. Essa escola é no screen, né? Screen free. Não Screen tem free, screen lá, não tem TV e não as professoras não usam celular também, nem nada. Nem tem tablet pra assistir, nem nada. Eu sabe nem o que é isso, assim. E você não dá esse acesso também pra ela em casa? Não. Em casa ela vê a gente usando celular. Eu não vou mentir que às vezes eu coloco uma chapeuzinho vermelho pra assistir no carro, se ela tá numa viagem muito assim. Mas apenas. Não tem aquela coisa todos os dias, ela chora pra ter TV, não. Que é completamente diferente da realidade do Brasil, por exemplo. E até aqui também, né? Às vezes crianças de 2, 3 anos já têm tablet. Já tem o próprio celular, né? E aí a ideia de que eles, por exemplo, indicam é de que a criança, nos primeiros 2 anos, no mínimo, se eu não me engano, ela precisa se desenvolver a parte motora. E se você limita a criança a ficar numa atividade sentada, né, já sedentária, tipo assim, você vai atrapalhar esse desenvolvimento, né? Sim, com certeza. Mas é isso, assim, essa creche é acessível, dá pra trabalhar, o que eu ganho dá pra pagar a creche, ainda sobra. Mas eu acho bem barato 260. Quando eu trabalhava 20 horas por semana, eu ganhava 300 e pouquinho, 400 e eles estão te cobrando, entre aspas, a metade disso? Não, sem falar que tá inclusa a fralda e alimentação. Às vezes o que você fosse gastar em casa, tipo... A fralda que eles usam é compostable, por isso que eles oferecem, entendeu? Assim, tá incluso. E a comida, ela é vegetariana. Umas 2 bananas. Ah, isso é legal. Ela é vegetariana, escola, exatamente. Né? Porque, né, é essa filosofia de vida. Mas em casa você daí vai querer... ela come ovo em casa. Mas lá também eu acho que eles fazem ovos, assim, às vezes. Ovo é vegetariano. Exatamente. Não é vegano, né, no caso. Daí ela come queijo, come ovo. Hoje eu dei uma coxinha de frango pra ela, ela adorou. Cozidinha, assim, ela deixou só o meio, assim. Mas, assim, não é sempre, nem nada, assim. O consumo é bem mais suave, assim. Ela vai ser amiga dos animais. Acho que a gente deveria ser, por né? favor. Mas é isso. Então, acho que a gente pegou tudo, né? Eu tive desse acesso, daí eu fiquei lá de graça, não paguei nada. Eu paguei pro Vitor me acompanhar no Buff Care, o que custou $100 e poucos, acho que era 50 ou 60 à noite, algo do tipo. Nossa, sério? Mó barato. Muito. Na estrutura que eles dão uma cama lá, folda, né, e tal. Tipo um hotel, né? Dobrável. E tem a midwife 24 horas. Elas me ajudaram muito, eu tive muita dificuldade no início. Eu não sabia, não tinha nem ideia. Eu achei que você tinha o filho e ia embora. Não, você fica. E se você tiver cesárea, por exemplo, você fica 5 dias no hospital, mais esse período no Buff Care, se eu não me engano. E eu posso ir embora? Tipo assim, eu não quero ficar lá. Opcional. Tá. Tudo é o seu critério. Tipo, você não é obrigada a absolutamente nada. Eu só fui realmente pro hospital porque eu pedi, pelo amor de Deus, pra ir. Porque senão eu teria tido em casa ou lá no Buff Care, na maternidade. Isso é muito incrível. O que a gente vê, existe um documentário maravilhoso, inclusive, que uma midwife lá do Brasil, uma doula, fez, que é o Renascimento do Parto. Esses são 3 episódios, eu acho, tal. Foi propaganda, né? Tipo... Pode fazer. Depois eles pagam. E é muito, muito difícil de assistir inicialmente, mas é muito importante. Porque você conhece os seus rights, assim, as suas... onde eles podem ir até onde eles não podem. E como também a sua obrigação. Né? Tudo tem responsabilidade nessa vida adulta. Então, você vai querer gerar uma criança ok, demanda
esse pacote aqui de responsabilidades. Você tem que ler, saber como é seu corpo, é sua obrigação, digamos assim, né? Saber o que é isso, o que é criar um cidadão para o mundo, quais são os direitos e deveres da criança, do adolescente, e não sei o quê, todas essas coisas. E aqui é, tipo, muito aberto, muito de boa. Era no Netflix? Tá, Pelo menos acho, até então, era lá. Ah, legal. Acho que foi feito pelo Netflix até e tal, coisa do tipo. Então, tem depoimentos de midwives aqui, porque é um dos países mais modelos, assim, acho que aqui, a Holanda e tal, é um dos mais referências, assim, no mundo inteiro, de suporte da midwife e tudo mais. Muito Então, legal. o governo quem paga, quem dá esse subsídio, a gente não paga nada. A gente paga, dependendo se a gente quiser, tipo, eu quero ter o meu ultrassom tal dia. Tipo, sei lá, eu quero o dia tal. E você vai vasculhar na imensidão que tem de ultrassons, clínicas de ultrassom. Mas, em Auckland, eu acho que talvez aqui tenha, existe um público que você não paga. Mas é difícil que só encontrar vaga. Você tem que ligar, tipo, na 18 semanas você vai poder fazer ultrassom, digamos assim. Aí eu ligo agora, eu tô com 12, 13, algo do tipo, sabe? Tipo, um mês de antecedência. No mínimo, porque aí você faz de graça. Se não, você paga $50. Que Também. não é Você nada, ganha né? 2 horas de trabalho. Você ganha MP3, você ganha um monte de coisa. Sério? Vamos combinar. Como assim você Pô, ganha batido do MP3? O coração? MP3 de todo o período, como foi lá ela lidar. Ah, o Porque pendrive. arquivo, MP3, é pendrive, foi mal. Foi, nós é um Apple. Não, desculpa, é um pendrive, dá um envelopinho da parada impressa e a coisa mais Tudo linda, o rostinho da Sophie, assim, na época, eu lembro. Quando a gente tiver, a gente deixa passando aqui. Sempre bom. Vocês vão assistir 70 mil vezes. É, tipo, isso é encantador. Você ouvir o coração, tipo, caraca. Tipo, dentro de você deve ser muito da hora. É muito, não é pouco, louco. não, é muito mágico. E cada pessoa que tem, por mais que eu já esteja relatando, pra tu ter toda uma noção do que tá acontecendo contigo. É a sua experiência, é o seu momento. o seu Cada um momento. é um, né? É bem Então, bom. das pessoas que estão ouvindo, que estejam na Nova Zelândia, que queiram vir, o que quer que seja, aceite a gravidez, como ela deve ser e tal. Isso é fascinante. E a Nova Zelândia te dá todo o suporte para isso. Em termos de cesárea, acho que uma coisa interessante que eu não sei muito, mas o que eu soube, que a minha midwife falou, caso eu quisesse ser acompanhado pelo obstetra, dissesse para minha midwife, ou para minha GP que eu queria, aí ela sairia de cena. E você teria que pagar pela Aí cesárea. eu teria que pagar pelo obstetra e pela cesárea. Que é opcional, tipo assim, eu que quero fazer isso. Então assuma um BO, né? Pague o preço por isso. Mas e aí eu se soube que custa em média $7.000 a cesárea. mais E cada consulta com o obstetra em média $350 a $500. Mas assim, se a pessoa ela tem algum problema e Daí ela precisa, tem direito. Aí daí ela vai. não paga nada, Não. né? Mas a minha amiga, por exemplo, ela teve a opção, ela teve a O quê? decisão de ter cesárea. Ela não queria realmente passar pelo trabalho de parto. Inclusive, a gente tem aulas que a midwife indica de antenatal class, que chama. Que a gente vai 2 vezes por semana, acho que por 2 ou 3 semanas. A gente vai à noite, de 7 às 9, ou algo do tipo. E com tanto tempo de gravidez, acho que com 6 meses. E é incrível. Aí é uma midwife altamente capacitada, com um know-how, assim, gigantesco, dizendo como é o trabalho de parto, como é que funciona. Eles dão tanta coisa, tantas dinâmicas que acontecem, são em média 10 casais ou algo do tipo. E ela dá uma bola de vários tamanhos pro cara, assim, pro pai, né? E fala, essa aqui é com tantos meses, isso aqui é com tantos meses, carrega aí agora. Faz uma bicuda. Pode Fazer você baixadinha. segurar, imagina aí você passar o dia com isso, sabe? Então, dava toda uma noção, assim. O Vitor disse que fez muita diferença. Fora a leitura que ele teve, fez muita diferença aquela vivência ali. Eles fazem uns peitos de crochê, daí coloca no pai, ensina como colocar o neném, porque caso eu esteja muito debilitado e tal, o pai tem como Que da hora. colocar o bebê pra mamar, como segurar o bebê ali pra mamar no meu peito, tipo assim, se porventura eu esteja muito cansada e tal. Cara, que É da hora. sensacional, é tipo assim, É outro mundo, sim, você cara. pode, exatamente, tipo, a gente não gastou nada pra isso, no sentido de, não precisamos comprar equipamentos, Tipo, não é a um luxo, almofada né? com algodão do Himalaia, não,
tudo muito simples, sabe? Muita coisa simples, muito isso. A gente nem tinha mamadeira, por exemplo, que a gente... Acho que a gente não vai precisar, né? Vai estar tudo certo aí. Eu tive mastite, né? Que tal? Que é outra coisa também que eu não paguei nada por isso. Tive mastite 5 vezes. Meu Deus. Mas eu fiquei no hospital, internada, e eu não paguei nada por isso. Inicialmente eu fiquei na maternidade, porque eu tive logo depois da Sophie nascer. Um mês ou uma semana ou algo do tipo. Daí a gente foi para maternidade, mas depois de 6 semanas a midwife faz o desligamento com você. Daí a partir dali você vai ser acompanhado pela Plunket, que é um órgão, uma organização não governamental, algo do tipo, que ela vai ajudar ali na estatística do governo, assim. Eles vão saber como é que tá a vivência daquele bebê. Normalmente eles vão até a sua casa, ou você fica mesclando, ou você vai até a clínica, que tem praticamente todo o bairro, ou eles vão até a sua casa. Se eles tiverem alguma desconfiança de que talvez a sua casa não seja tão em paz assim para um bebê, como é o environment lá, sabe? Uhum. Então, assim, é bom e é ruim, né? É bom porque dá todo um suporte, você se sente, né, amparado. E é ruim, talvez, para pessoas que querem ter o lifestyle deles. Tipo, se tiver fumante, eles vão criticar, vão falar que não pode. E talvez ali gere alguma consequência, não sei se eles... Acho que não, porque tem gente que tem 6, 8 filhos. Mas talvez eles não tenham acompanhamento do Plunket ou mentem, né? Então, É. tipo, a gente nunca sabe. O que se tem, o que eu recebi é isso, essa orientação. Tem alguém fumante, tem alguém que bebe, tem cachorro, tem gato, como é ao redor, a casa é arejada, esse tipo de coisa. É silencioso, sim, não que a criança precise do silêncio, né, necessariamente. Precisa do conforto, né? Não dá pra ter um filho numa fábrica de Exatamente, tecelagem. serralheria, sei lá o quê. Mas, enfim, essa condição mínima para uma criança desenvolver e tal, até porque a responsabilidade, eles, como governo, é uma prevenção, né? Para que aquela criança, sei lá, adoeça com alguma coisa, ampulte alguma coisa por algum motivo, acidente, assim, e tal. Então, é muito bom, é uma prevenção e eu acho que faz muito sentido, sabe? Dá todo um suporte. Há quem diga que eles são metidos, assim, né? Porque, quero saber da minha vida, não quero dizer minhas informações. Aqui eles são muito assim, né? Na Nova Zelândia. Privado. E assim, inicialmente a minha midwife falou, olha, não liga se por acaso eles disseram que a Sophie talvez não engordou, não emagreceu. Eles são muito de estatística, isso não quer dizer muita coisa, assim. Ela tá bem, tipo, 6 semanas a Sophie tava ótima, né? Então, vocês vão lá agora. Então, não entre muito nisso, porque elas só estão seguindo o script dos livros, assim, que é o trabalho delas. Números, né? Mas aí vocês vão ter o GP, qualquer coisa também pode me ligar, eu tô sempre à vontade. Ela me ajudou muito, por exemplo, eu tinha muito leite e ela teve 3 mães que teve dificuldade de sair o leite. E ela perguntou se eu poderia doar. Teve um período que eu tava amamentando 3 crianças. Meu e a Deus. Sophie, ela ia lá, ela falou pra mulher, disse, Lili, eu posso dar seu número? Pode. A mulher ia lá, o marido ia lá na porta de casa, eu dava os saquinhos de leite. É como que bota no refrigerado, porque estraga, né? Tipo... Exatamente. É tanto e tanto, tipo, parece que duram 3 dias na geladeira, 3 meses não sei aonde, uma coisa assim. Tantos dias não sei aonde, tantas semanas não sei aonde na geladeira e tantos meses. Dura 3 meses, eu acho, no freezer. E me veio uma coisa na cabeça que você falou que teve aquele cursinho ali e tal. Aí você tem um level de inglês que você consegue conversar com uma midwife, conversar com uma galera. Isso será pra... Existem brasileiras. Não, mas com a midwife, mas e nesse Também. curso aí? Não Aí, tem. tipo, tá ferrado, porque a mulher vai mas ter que assim, explicar. é muito... Os exemplos são bem gritantes, tem desenhos e tal. Então, eu acho que elas vão saber se fazer entender. Com Então, certeza. perfeito. Mas... É ilustrativo, você vê, repete, exatamente, Tipo, até o trabalho de parto e tal, ela fala das waves, né? Que fala que a contração são waves, são ondas. Ela vem e passa. Aí tem uma ilustração, uma foto de umas ondas do mar bem pequenininha. Momento... Ui, desculpa. Não tem problema. Só a onda aqui dentro. Aí a onda, ou 2, um outro momento. Aí a onda 3, tipo... Alerta vermelho, ela tá no trabalho de parto ativo, precisa desse tipo de suporte e tal. Que tipo de alimentação é melhor? E, sabe, assim, é tipo, meu Deus. Mas eu acho que deve ser Fascinante. muito difícil de você ter um filho. Imagine lá, expira, sei lá o quê. Falando, imagine tudo em inglês e você não fala inglês. Acho que
Deve ser muito difícil. Mas graças a Deus tem muitos profissionais brasileiros. Eu ia ter uma doula. Tem uma doula brasileira que muito é doula? famosa. Ah, pois é. Não sei explicar. O que ela certo. faz? Ela é que nem o trabalho da midwife. Tanto que a minha midwife disse: bom, se você quiser ter uma doula, ok, mas eu vou fazer o serviço dela pra você. Porque o governo não paga essa doula, entendeu? E aí ela, pelo menos na época, me cobrou $900 para me acompanhar do início da gravidez até a hora do parto, e ela ficaria até uns dias depois também comigo. A doula, ela vai ficar mais diretamente ali comigo nessa parte mais alternativa da gravidez. Assim, ela não tem direitos em termos de passar nada farmacológico, mas ela criaria uma playlist comigo, de qual fone de ouvido que eu usaria, se eu gosto do outro e tal para usar, que tipo de terapia seria melhor, se na bola, fazer massagem, que tipo de vela era melhor para o momento, tudo que pudesse fazer. Dar o suporte para que aquele bebê viesse de forma mais natural possível, entendeu? Tipo, ela ia analisar o teu corpo, as suas meio emoções. que uma terapia ali, sabe? Tipo, e ela sendo especialista nisso. É tanto que o renascimento do parto é feito por uma doula brasileira. Ela é altamente capacitada, ela é maravilhosa, essa mulher que eu esqueci o nome. Mas, enfim, daí... Aqui em Hamilton. Existe... Não a que fez o documentário. Ah, né? tá. Tem a maravilhosa do Brasil que fez o documentário, mas eu ouvi falar dessa brasileira, mas é em Auckland. Ah, outra coisa. Pode Desculpa, falar. tem muita história. Não, pode contar. Existe uma organização não governamental também, que é o Parent Aid, que ele providencia uma pessoa por semana para ficar na sua casa por 2 horas, de graça. Pra quê? Também. Pra Pra me mãe? ajudar, pra eu poder dormir. Ou sério? Pra eu tomar banho, pra eu limpar a casa, se eu quiser. Ou ela pode limpar a casa. Se, por exemplo, for a soneca do bebê, o horário que a gente acordou, ela coloca o neném pra dormir, ela dobrou minhas roupas lavadas. Ela fez o meu jantar, ela fez carne moída por um bolonhesa. Ficou gostoso? Uma delícia. Opa. Precisa ter filho pra chamar? E existe também um programa chamado Belly Full. É fascinante esse programa. Pera, mas você pagou por essa? Nada. Mas isso... Absolutamente nada. Mas Por você- quanto tempo, assim, tipo... Eu posso ter por quanto eu quiser. Eu que disse, não, tá bom, eu tô bem agora. Oxi, eu posso ter quando nasceu até 5 anos de idade? Não sei. Eu acho que enquanto é bebê, assim, porque tá. acho que até 1 ano, talvez, né? Você, pra precisar de ajuda, talvez seja uma mãe solteira, por exemplo. Acho que não é essa a expressão, mãe solo, né? Ela pode ir com você. Ela tem carro, ela pode ir com você até a consulta com o GP e Legal. tal. E o governo paga isso? Pois é não governamental, ela Ah. tem, né, um incentivo de alguém. Ah, Daí você pode fazer doações se quiser. E tem a Belly Full. A Belly Full também aceita voluntários para ir na cozinha deles, cozinhar. Ou você pode doar dinheiro. Daí a mulher ia lá, gente fina, eu recebia. Container com espaguete. Um container, só bolonhesa feito congelada, lasanha congelada e alguma outra comida, o macaroni cheese. E ganhava um pão grande, ganhava uns bolinhos natalinos que eles recebem, tipo as escolas fazem doces, biscoitos e doam para essas instituições, entendeu? Vamos ter um filho, amor? Tipo, eu e Vita, a gente tínhamos amigos que já tinham tido filhos e dentre as orientações da midwife e toda essa troca, a gente cozinhou, assim, eu e o Vitor, não só eu. A gente comprou uma panela dessas high-techs que fazem tudo, pressão, slow cooker e tal. E a gente comprou uns containers que caberiam de um modo mais otimizado no nosso micro freezer. E a gente teve comida para 20 e tantos dias, assim, congelada. A gente só precisava fazer ou um macarrão ou um arroz. Que aí era a parte do Vitor. E aí, demais. nesse Mas essa negócio... parada é muito da hora, nossa. É, muito fascinante, porque realmente você pensa que é simples, mas leva muito tempo fazer a comida. E tem tantas outras coisas no backstage, né, que fala, no fundo, assim, coisa de palco que, meu amigo, é muita coisa. Mas é fascinante. É cansativo, mas é altamente gratificante, é recompensador, você, sei lá, se vê ali apavorante, sei lá, com a criança, mas ao mesmo tempo, meu Deus, sabe? Que incrível. Que suporte, né? E você não se sente só. E aí a Plunkett também tem consultoras de amamentação gratuitas também. Consultoras de dormir, digamos assim, de sono.
Você, por exemplo, eu tive dificuldades com a Sophie nas sonecas. Fui lá, uma senhora maravilhosa. Faça assim, bote no bumbum. A Sophie dormiu 70 horas lá, no meio da zoada. Então, em casa não dormia direito. Mas peguei muitas macetes, assim. Tá, e se eu Existe quiser Family Center. ter acesso a isso, como que faz? Só vai lá e diz, tô precisando Você de ajuda. tem um link, alguma coisa? Tem que os as pessoas- sites e tudo, tem a ligação, normalmente por ligação, assim. Eu tive mais retorno. Aqui em Hamilton, eu consegui ir no Family Center, que fica ali no centro, próximo ali do prédio da polícia e tal. A parte de trás. E elas eram maravilhosas. Aí elas fazem coffee groups, que são outras mães com bebê da mesma idade, assim, em média, de 3, 6 e tal. A Sophie tinha 6 meses e alguma coisa. Eu tava exausta, porque a Sophie acordava muito à noite, tava precisando de um help. Aí eu percebi que, na verdade, a Sophie tava comendo muito à noite, pouco de dia. Me ajudaram. Cara, fascinante. Que da hora. E eram todas midwives também lá dentro trabalhando. E tem como você me mandar esse link pra eu colocar aqui na descrição? Absolutamente, com certeza. Então, ó, se vocês curtiram isso Se a aí, gente vai ter um monte lembrar. de... Não, eu tento, assim que a gente acabar, eu tento mandar pra vocês, que é a cabeça Não, vai ter que minha, lembrar assim. depois de pôr lá. É verdade. Ah, eu lembro. Eu faço Pois é, a acho descrição. que no geral é isso, assim, de suporte que a gente recebe. Dentre essas coisas que eu falei, entre mães que se conhecem, não só brasileiras, entre brasileiras, mas de kiwis, entendeu? Da gente trocar essa corrente de amor que a gente fala, troca brinquedos. Existe brinquedoteca, de que você vai... A biblioteca, por exemplo, você não paga, você cadastra e tal, você pega livros uma vez por mês, pode pegar até 6 livros. Tem Alugado brinquedos ou- alugados, Ah, tá. Existem brinquedos de madeira altamente educativos, aí você paga $2 por Uau. 2 semanas, Existe a brinquedoteca, que você pode pagar uma assinatura, ou você pode fazer hosted, tipo, ficar um dia lá para poder... Só que como é nas terças e sábados, eu nunca consegui pegar, mas minha amiga faz isso, pega coisas surreais, assim. Um dia eu cheguei lá na casa dela, tinha um trambolho, assim, um escorregador com uma parada, não sei de que, lá da brinquedoteca, de graça, fica por 15 dias, que a criança... É uma rotatividade muito Ela vai grande. falar, A gente uau, o nunca... melhor brinquedo do mundo no Mas outro o problema dia. é que... A gente nunca comprou nada pra Sophie, porque ela já ganhou dos amigos. Daí depois vem brinquedoteca. Tipo, não precisa, sabe? Tu não precisa comprar muito. Mas imagina a cabeça da criança, tá brincando com esse escorregador, daqui 2 semanas sai fora e não tem mais nada. Nem Tipo, sente. nossa, E Nem chega sente. mais outra coisa, né? Já chega uma coisa mais Pois legal ainda. exato. Tem um trenzinho agora É. que ela vai fazer lá, round, vai estar a cozinha em volta. Tipo, eles são muito... Evoluído. Né? Talvez. Tipo assim, já é passado, já quero ver outra coisa. Daí vai lá na minha gaveta, pega as minhas conchas e sai brincando com a peneira. Mas o Waldorf, né, a pedagogia, ele também é muito disso. É muito interessante que a criança desenvolva a imaginação com aquele brinquedo. Ela vai pegar uma bolinha, uma nozes, e vai dizer que aquilo ali na verdade, é um sol do planeta fulano de tal dos anzóis. E não sei o que, na verdade, agora já é o olho do capitão, não sei das quantas, sabe? Não precisa de muita coisa. Então, normalmente é com lenços que eles brincam, com coisas de madeira. Se você chegar lá, tem uma árvore de uma borboleta maravilhosa feita de galhos. E essas coisas de madeira, assim, existem produtores de brinquedos de madeira maravilhosos aqui na Nova Zelândia. Caros, porém muito fascinantes. Então, tipo, a gente não tem muitos brinquedos de sons, só que a gente já ganhou, assim, que alguém já deu. Mas, no geral, é isso, para que ela desenvolva, né, essa parte. E que tem muito disso também. E em qualquer loja, bem acessível. Diferente também, infelizmente, do Brasil, que é bem mais complicado. Roupa pra criança, brinquedo. Você quer qualquer coisa diferente. No Brasil, você paga muito caro. Existia um obstetra que eu acompanhava na rede social, acho que era no Instagram, que ele estava fazendo um trabalho incrível lá no SUS, para que as pessoas, as mães, as mulheres tenham parto natural, dando esse suporte. Sim, você consegue, você tem tudo, não é negócio de bacia pequena, bacia grande, essa parte. Você pode ser pequena e bebê grande, você sabe? Tipo, minha midwife tinha coisas que a menina usava número 6, acho que é o que tu usa, né? Tamanho 6, e ela para um bebê de 4 quilos, assim, tipo, você nasceu para isso. Se o bebê gerou até aquilo, você nasceu para isso, entende? Obviamente, você precisa fazer a sua parte, como eu já falei, né? Mas na alimentação, né? Para cuidar da diabetes gestacional e tal. Então, tem um suporte muito grande, assim. À medida que você procura, você tem suporte aqui na Nova Zelândia, assim.
Nossa, muito legal. Que muito bate-papo legal, hein? Falei um monte. Não, foi muito bom, caramba. Tipo, eu acho que deu pra passar muito sobre a sua experiência, mas também sobre todo esse suporte que a Nova Zelândia oferece, entendeu? E também pras mães, sabe? Se sentirem confiantes o suficiente pra terem filhos, porque elas entendem que a partir do momento que elas tomam essa decisão, elas vão ter todo o suporte, elas não vão estar sozinhas. Porque é difícil a gente já ter essa decisão de ter filho, mas eu acredito que o mais difícil ainda é você ter essa decisão em um outro país, com uma outra língua, longe da sua família, longe das pessoas que podem te dar esse suporte. Então, tomar, eu acho que uma decisão dessa, do outro lado do mundo, né, num país completamente seu, se você não tem esse suporte, tudo se torna impossível, né? Então, é legal você passar esse tipo de informação, porque tem muitas pessoas que querem ter filhos aqui e nem imaginam quão acessível pode ser, né? E você experimenta um olhar tão incrível, acolhedor, sabe? Quando você diz, nossa, você tá aqui, só você e seu marido. Você não tem sua família perto. Vem cá, sabe? Vou fazer que tipo de chá você quer. Pega ali o bebê dela, segura, tira do braço dela pra ela descansar. Você chora. Porque diz assim, tipo, meu Deus, eu tenho direito a isso. É de graça, é só porque é humano. Tu é um ser humano, né? Cara. E tu tá numa vulnerabilidade gigantesca ali, criando um ser humano que tu não sabe, não tem manual, por mais que digam, cada bebê é um único. Você se sente muito só, assim, né, e tal. E eles se compadecem isso, assim. Eu sei que na nossa cultura também tem muito disso. Tem muito, o brasileiro é muito acolhedor e tudo mais. Mas tem muito julgamento, e tem ainda muito folclore cobrindo a verdade, assim, sabe? Então, por isso que eu digo, procure informações, né, que lhe empoderem, que lhe fortaleçam, que lhe melhore, lhe evolua como um ser humano e como mulher para gerar uma vida, saca? E outra coisa também que a pessoa já falou muito, mas vou falar mais um pouco, além desse suporte que eu falei do acolhimento e tudo mais, eles veem, tipo assim, por mais que sua família estando aqui seria muito bom também e tudo mais, mas é muito burocrático, sabe? Trazer os pais para ficarem aqui por quanto tempo, a questão do visto é bem complicada. Financeiramente falando. Financeiramente. Então, assim, querendo ou não, é uma faca de dois gumes, assim, sabe? Você ter ou não ter os parentes. Obviamente que a experiência é a única, né? De você ter seu filho ali trocando uma experiência com seus pais, os avós e tal, mas ou a tia, ou quem quer que possa vir, né, para dar um suporte. Mas aqui, dependendo do tipo de pesquisa que você faça, você vai ter aquelas pessoas com a mesma ideia que você tem, diferente. Por exemplo, talvez minha mãe estivesse aqui, ela ia falar para fazer A, B e C, e eu queria fazer diferente, talvez gerasse um conflito, alguma coisa do tipo. Então, foi muito bom nesse aspecto, sabe? Assim, a gente tentou tirar o lado positivo do fato que a gente deixou a gente blá, 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 que deixou a gente muito triste de não ter a família, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente foi muito, muito bem amparada. Não só psicologicamente, mas nisso, como eu falei, de todas essas orientações e essas empresas que, né, não suportam. Auxílio, né? Muito legal, Lilian. Nossa, muito obrigada por esse bate-papo. Tem alguma coisa também que você quer adicionar? Alguma outra informação? Acho que eu já falei demais. Não, eu acho que eu falei todas as coisas que eu tentei, assim, lembrar. E eu acho que já vai ajudar muita gente. Se quem quiser vir com criança, eu ouvi falar que também a criança se adapta muito bem. Isso é legal. E você fica também pensando, né? Que teve gente que veio com um bebê de 1 ano e meio e tal, e que a criança é super adaptada. É impressionante, não subestime o cérebro da criança. Eles realmente se adaptam. E de várias idades. Já ouvi falando de chegando com 9 anos, com 5 anos, com 1 ano e meio. Deu tudo certo. Muito bom saber também. Muito legal, Lilian. Muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida, se ouviu esse bate-papo, comenta no vídeo do YouTube ou manda pra gente no nosso Instagram, que é o que.ninguemteconta. E que a gente pode responder, a gente manda pra Lilian e manda a resposta pra vocês. Mas eu acho um bate-papo muito legal, a gente conseguiu abordar bastante coisa importante. Com certeza teremos outras mães aqui vindo, contando um pouco sobre a experiência delas, porque eu acho que isso é muito importante, quanto
Mas nós, mulheres, a gente conseguir, tipo, unir nossas experiências, principalmente pra gerar um filho, né? E dar voz, né? Dar toda voz, essa vivência. Porque realmente é um processo que transforma a mulher, né? Totalmente. E eu acho que é legal a gente também passar esse suporte pras mães que estão aqui, né? Com certeza. E é isso aí, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Quer falar alguma coisa, Sr. Jonathan? Não, isso aí pode já. Não, então ele tá grávido já, né? Tipo, tá precisando. Mas é isso aí, gente. Se você curtiu, se inscreva aqui no nosso canal. A gente tá começando, a gente fez algumas mudanças aqui, temos televisão. Um estúdio super incrível, vamos combinar. Estamos fazendo nossas adaptações pra sempre estar oferecendo pra vocês a melhor qualidade possível. A gente tem muitas ideias legais vindo por aqui, então se você curtiu, se inscreva. Compartilha com pessoas que estão na Nova Zelândia ou pessoas que têm curiosidade de saber como é ter filho em outro país, né? E também, se você quer ver mais conteúdo, tem muita coisa legal por aí. O nosso Instagram, como eu já disse, é o que.ninguemteconta. Fiquem à vontade para mandar coisa pra gente, que a gente responde todo mundo, todos os comentários. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo. Muito obrigada, Lilian, por tudo, por ter vindo e por ter aceito esse convite. Isso aí, valeu, galerinha. Até mais. Beijo, Tchau. Tchau.